Quantos irmãos estão abrindo a Bíblia em Romanos 5? Vamos conhecer os nossos visitantes? Será que tem alguém nos visitando pela primeira vez? Tem alguém conosco aqui pela primeira vez? Faz um sinal para nós conhecermos. Desse lado, tem alguém conosco pela primeira vez? Não, deste lado, também não, né? Todos já estiveram conosco em mais de um culto, pelo menos. Que bom. Glória a Deus pela vida de vocês. Bom revê-los, bom rever você, sua família. Alguns irmãos estavam me perguntando, ô pastor, está um pouco vazio agora à noite, né? E eu falei, de manhã os irmãos vieram boa parte no culto da manhã. Nós estamos tendo 2 cultos, o culto às 10 e o culto às 18. Começamos só há 3 ou 4 semanas por causa do projeto da reforma da galeria. Então, vamos dar início logo, se Deus quiser. Estamos aí organizando algumas questões para poder fazer arquibancada no restante da nossa galeria. Romanos, capítulo de número 5. Semana passada nós lemos esse texto, do verso 1 até o 5, e conseguimos ministrar o verso 1 e 2, e ficou uma pendência do 3 em diante. Então vamos ler a partir do verso de número 3. Romanos, capítulo 5, verso de número 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Algumas outras versões diz um pouco diferente, o verso 3 e 4 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E outras troca perseverança por paciência. São sinônimos, mas têm o mesmo propósito. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez conosco neste lugar, Pai. Obrigado pela honra e oportunidade que temos de adorar o Teu santo nome com liberdade no país onde vivemos. Senhor, nesse momento, ó Deus, que sabemos que as eleições já se encerraram e está tendo apuração dos votos, pedimos que a Tua boa mão possa conduzir a nossa nação. Senhor, que toda e qualquer artimanha do inimigo, toda mentira, toda e qualquer investida do mal, seja, ó Deus, frustrada em nome de Jesus. A Tua palavra diz que pode muito ter seus efeitos a oração do justo, e nós reconhecemos essa noite que somos justos não por méritos nossos, mas porque na cruz do Calvário fomos justificados, e então, justificados em Cristo, repreendemos toda artimanha de Satanás, toda e qualquer maldade humana, toda carnalidade, Senhor, que quer roubar, matar e destruir a nossa nação, que quer roubar, matar e destruir as nossas famílias, que quer roubar, matar e destruir o futuro dos nossos filhos. Nós, como igreja do Senhor, levantamos a nossa voz e clamamos: vem, Senhor, em nosso favor, livra-nos do cativeiro da mentira, do roubo, do engano e de um histórico tão longo, Senhor, de homens que têm aproveitado da nossa nação. Senhor, desde o período que fomos colonizados, Senhor, reconhecemos tanta mentira, tanto roubo, e rogamos que o Senhor venha, intervenha, mude a nossa história, mude a nossa sorte, e para que o Teu povo que clama o Teu nome, Senhor, possa se arrepender de verdade dos maus caminhos, possam se humilhar, buscar a Tua face e ver o Brasil, ver a nossa terra sendo sarada da corrupção, do engano e da mentira. Em nome de Jesus, dá-nos a Tua paz e fala conosco mais uma vez essa noite, que a Tua palavra possa vir ao encontro dos nossos corações. É o que pedimos para a glória do nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, hoje de tarde, agora um pouco antes da ministração da palavra, refletindo um pouco nesse texto, eu fiquei lembrando de alguns acontecimentos. No período que eu estava no seminário, aconteceram muitas histórias. No período que eu estava, algumas antes e outras depois. Eu me formei no seminário em Cianorte. Pastor Vicente também, né, pastor? Também esteve lá interno em Cianorte durante 4 anos. Eu sei que o pastor Vicente foi o canetinha de ouro. Canetinha de ouro é o melhor aluno, é o top, é o cara da turma, sabe? Esse cara é o Vicente, é ele mesmo. E
quando nós passamos pelo seminário, há tantos testemunhos lá, né, pastor? Tantas pessoas que passaram por tribulações, por lutas e por dificuldades. E agora há pouco, no momento da ceia, eu fiquei lembrando especialmente de um pastor. Ele é lá da região do Vale do Jequitinhonha, mineiro também, falo ai, sou. Ele é de Minas Gerais e ele casou, teve um filho, e depois teve uma filha, e aí se converteu, e quando ele se converteu, ele estava trabalhando, ele tinha prestado concurso nos Correios, tinha passado, tinha um bom salário, estava trabalhando, e o Senhor o vocacionou para o ministério. Então ele, Joaquim Braz, o nome dele. Então o pastor Joaquim Braz resolveu, naquela ocasião ainda jovem, resolveu pegar a família, pedir demissão, não recebeu todos os direitos do trabalho, recebeu um pouco que tinha por direito, vendeu tudo, socou o que deu dentro de um carro e foi embora para Minas Gerais, para Cianorte. Saiu de Minas e foi para Cianorte. 1.700 quilômetros de distância. Uau, longe demais. Não dava para levar mudança, não dava para levar as coisas, só dava para levar um pouco de roupa e umas poucas vasilhas dentro do carro. Chegou em Cianorte e esse homem passou por muitas tribulações, mas também por muitos testemunhos. Deixa eu contar 2 testemunhos bem rapidamente. Um deles, uma certa ocasião, ele estava lá, já estava há 1 ano no seminário. Ele ainda não tinha conseguido comprar móveis, porque ele abriu mão de tudo, mas ele ganhou um sofá, e ele ganhou alguns colchões, e, se eu não me engano, 1 ou 2 camas. E ele estava um dia, no momento de intervalo do seminário, da aula, tem as aulas de manhã, e quem mora fora, quem mora interno tem que trabalhar à tarde do seminário e tem um estudo obrigatório à noite. Quem mora fora é liberado. E ele foi liberado, então foi para casa, chegou em casa, e quando ele chegou na casa dele, ele se deparou com uma cena muito triste, que doeu o coração dele. O filho dele estava atrás do sofá chorando e dizendo: Deus, o Senhor tirou meu pai de Minas, e o Senhor nos trouxe para cá. Hoje eu não tinha nem pão para tomar café de manhã em casa. Eu não tenho quarto, eu não tenho cama, só tenho colchão. E quando eu não tenho que ir para a escola, eu acordo cedo porque o sol bate na janela do quarto e me incomoda e fica claro o meu quarto. E eu acabo acordando cedo, e eu estou aqui, e o meu pai está aqui, a nossa família está aqui, e, Senhor, ajuda a gente. E aquele seminarista, chegou e viu o filho chorando. Queridos, quando a gente passa por dificuldade, é complicado, mas quando nós vemos os filhos passando por dificuldade junto conosco, é muito mais complicado ainda. E ele viu o filho chorando, e o que mais apertou o coração dele é saber que ele não podia fazer nada. Ele não podia arrumar o quarto, não podia dar cama, ele não podia colocar a cortina, ele não podia nem sequer comprar comida, mesmo pão. Eles tinham um pouco de arroz e feijão que tinham ganho, graças a Deus, mas não tinham mistura, não tinham nada. Ele saiu meio desnorteado, ele também tinha trabalhado como eletricista há muito tempo atrás, já há alguns anos, ele estava no correio, saiu desnorteado na rua, falando: Deus, e agora, Senhor? E orando, e andando, saiu andando no centro de Cianorte. Quando, de repente, ele passou em uma rua, tinha uma senhora, uma irmã da Igreja Presbiteriana Renovada de Cianorte, da primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Cianorte, tirando os móveis da casa dela. E ele já tinha passado em alguns lugares pedindo emprego, perguntando se tinha algum serviço de eletricista, alguma coisa para fazer, e não estava encontrando. Quando ele passou e viu ela carregando uma cadeira e uma empresa de móveis, estavam ajudando, embrulhando as coisas, eu não lembro que empresa era, ele a cumprimentou e ofereceu o serviço. Ela falou: por favor, me ajuda. E ele começou a ajudar, então. A empresa ia lá, embrulhava, eles estavam carregando para dentro do caminhão, estava levando as coisas. Quando, de repente, ele estava levando um dos móveis dela e chegou para colocar atrás do caminhão, ela estava chorando muito. E chorando e glorificando ao Senhor e chorando. Ele não entendeu porque ela estava chorando, chegou até ela e perguntou para ela: o que você tem? Você está bem? Posso ajudar em alguma coisa? É por causa da mudança? Alguma coisa quebrou? Você está chateado com alguma coisa? Ela falou: não, como é que é mesmo seu nome? É Braz, né? Ele falou: sim, Joaquim Braz. Ela falou: pois é. Enquanto você deixou aquele móvel e subiu, o Espírito Santo falou assim comigo: essa mulher, ela era gerente de uma loja de móveis lá em Cianorte.
e ela tinha os móveis todos novos e estava sendo transferida porque ela estava assumindo uma loja maior em Maringá. Ela estava mudando para uma cidade vizinha, cerca de 70 quilômetros, mais ou menos, e ela falou assim, o Espírito Santo falou comigo que todos esses móveis, eles não são mais meus, esses móveis são seus, e o Senhor está mandando eu levar para a sua casa. Não só isso, mas a compra que eu fiz do mês, que está aí guardada no meu carro, eu vou tirar e colocar no caminhão, porque o Senhor está dizendo que é tua. A geladeira dela estava lotada. Ele foi para casa e começou a descer os móveis. E de repente tinha uma cortina linda, ele falou, essa é do quarto do meu filho. Colocaram lá uma cortina com um monte de tecido, e com voal, e com essas coisas todas. E o filho dele pôde ver o poder de Deus em meio às dificuldades. Esse homem, ele, no segundo para o terceiro ano, a esposa ficou grávida. E quando o filho nasceu, já no terceiro ano do seminário, os médicos constataram que ele tinha um problema e disseram, olha, o seu filho, infelizmente, ele vai vegetar. O seu filho, o cérebro dele não desenvolveu. Seu filho não vai falar, o seu filho não vai ter coordenações motoras corretas e ele vai ter muitos problemas. Aquele menino, então, nasceu, começou, nos primeiros meses, a ter muitas dificuldades mesmo. Eles tinham que deixar ele conseguia se levantar, quando estava já com 1 ano e pouco, ele começou a se levantar, mas ele tinha muitos problemas mesmo, e realmente aquilo que tinha sido detectado pelos médicos era verdadeiro, ele tinha um problema de desenvolvimento cerebral. E aquela criança começou a crescer, e quando eles estavam no último ano do seminário, o menino já estava, ele estava ali no 4º ano, o menino já estava quase para fazer 2 anos de idade, o pai dele falou, Senhor, o Senhor me trouxe para cá, e o Senhor fez grandes promessas para mim. E eu não aceito que o Senhor permita que o meu filho vegete. Eu quero rogar a tua graça sobre a vida dele. E, queridos, ele se formou e foi embora para Itaubim. E lá em Itaubim, ele começou a plantar uma igreja. Itaubim fica no Vale do Jequitinhonha, uma região muito pobre, assim como o sertão do Brasil. Uma região muito carente. O testemunho é muito longo, então eu vou encurtar o testemunho. Esse menino começou a andar bem, começou a falar. Esse menino, ele fala, ele se formou, ele estudou, se formou, ele toca bateria, ele toca teclado, ele toca violão, ele toca contrabaixo. E eu fiquei sabendo que ele foi eleito vereador de Itaubim. Lá em Itaubim, o pai dele plantou uma igreja, eles têm 1.200 membros nessa igreja, e eles têm um projeto de construção de casa social. Eles têm na igreja quase 30 pedreiros, entre pedreiros e ajudantes, entre serventes, né? E todo final de semana eles doam um dia e meio de serviço. A igreja oferta tijolos, cimentos, e eles vão até onde tem pessoas que não têm residência e eles constroem casas para essas pessoas. E o filho dele é um dos que encabeça isso e trabalha para a glória do Senhor. Mas foram difíceis os dias e os períodos de luta que esse irmão passou, para que hoje ele pudesse testemunhar a bênção de Deus na família. Queridos, nós temos há algumas semanas falado no livro de Romanos, meditamos Romanos 1, 2, 3, 4, alguns capítulos, mais de uma ministração, e a semana passada nós terminamos aqui nesse ponto do verso 4 que diz, não só isso o quê? O capítulo 5 de Romanos começa falando sobre o fruto da justificação. Fomos justificados em Cristo Jesus, fomos perdoados, fomos renovados, fomos levados à condição de pureza, de novo nascimento. Justificação, eu tenho dito para vocês, não é oportunidade para poder tentar de novo, não é uma segunda chance. Justificação é, pega o passado, lança na cruz, apaga tudo e começa de novo. Isso é justificação. E aí, então, quais são os frutos da justificação? Nós vimos a semana passada 3 dos frutos da justificação. Vamos rapidinho só para rever? Primeiro, paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos
Paz com Deus, diz o apóstolo Paulo. Você pode repetir comigo? Diga paz com Deus. Paz com Deus. Isso. Não somente isso, mas o apóstolo Paulo diz também, assim como por intermédio de Jesus Cristo, temos também acesso à graça. E esse acesso que ele está falando é a introdução à sala do trono, é a oportunidade de entrar no Santo dos Santos, de entrar na presença de Deus. Paz com Deus, acesso à graça, e a parte B ele diz, e também nos gloriamos na esperança da glória. Gloriamos na esperança da glória, nos alegramos e temos a convicção de que um dia estaremos com Ele na glória. No nosso passado, os nossos erros e todo o nosso histórico, podemos ter paz com Deus, porque por meio de Cristo somos justificados. Temos acesso à graça, acesso à presença do trono e temos esperança de glória. Aí o apóstolo Paulo diz isso, não somente isso, mas temos... eu vou falar, viu? O Alan está aqui me cutucando, brincando comigo. Não somente isso, o apóstolo Paulo diz no verso de número 3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que é isso, queridos? Não só isso, mas temos alegria nas nossas tribulações. Que coisa alegrar na tribulação. Hoje nós estamos vivendo uma fase muito comum de deteriorização do Evangelho. Sabe, estão pregando que quando você vem para Jesus, a sua vida muda. Vem para Jesus, Léo, e agora os seus problemas serão solucionados. Vem para Jesus, e aí você entrega um dízimo de 1.000 e você vai ganhar 10.000 reais. Vem para Jesus, e agora os seus problemas serão solucionados. E queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, Pedro, João, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para Isaías, Jeremias, quando olhamos para Jó, quando olhamos para Esther, quando olhamos para Ruth, quando olhamos para os homens e mulheres de Deus, nós não vemos que quando eles foram para Cristo, a vida deles agora só melhoraram. Alguns deles até passaram a passar por mais provação. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, o Senhor Deus disse assim, vai e ore por Paulo, porque, Bolsonaro ganhou, já me mostraram aqui. É o Alan, irmãos, ele está aqui, ali, ele estava vendo a estatística, o Bolsonaro já acabou a apuração, Alan, já acabou? Já acabou a apuração? Então, quem votou no Bolsonaro ganhou, deu certo. Aleluia. Posso ouvir um amém? Mas você que não votou por Bolsonaro, não tem problema, você foi justificado, aleluia. Perdoado e santificado, para a glória de Deus. Você não pecou, não, por votar pelo outro partido, desde que você fez, esperando o melhor. Amém? Nós respeitamos a todo mundo e, sobretudo, rogamos para que Deus faça o melhor para a nossa nação. E o melhor para a nossa nação não é nem um partido político, é que todos conheçam Deus Altíssimo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não feliz a nação cujo Bolsonaro governa, nem Haddad. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluias. Mas, queridos, vejam bem esse texto. Nós nos gloriamos nas tribulações e hoje as pessoas estão dizendo o seguinte, você vem para Jesus só e agora você vai viver de glória em glória. E olha o apóstolo Paulo, quando ele veio para Jesus, quem foi orar por ele disse assim, olha o que o Senhor falou, vou mostrar para esse homem como é valoroso sofrer pelo meu nome. Como é bom sofrer pelo nome de Jesus. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Quem olhar para esse texto e fizer uma leitura sem as lentes da fé, quem olhar para esse texto e ver só esse versículo fora do contexto, quem olhar por esse texto e não conhecer ao Senhor Jesus Cristo, vai falar que nós somos loucos, vai falar que nós somos masoquistas, vai falar o seguinte, os crentes gostam de sofrer, os crentes são loucos, os crentes são malucos, eles dizem assim, nós ficamos felizes nas tribulações. E parece mesmo que o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui não tem sentido. Como alguém pode ficar feliz? Como alguém pode se gloriar? Como alguém pode jubilar em passar por tribulação? Quem é que fica feliz quando está sofrendo? Quem tem prazer na dor? Quem salta de alegria pelo fato de estar passando tribulação? Tiago capítulo 1, verso número 2 diz assim, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por grandes provações. Olha que coisa. Diga-se comigo, grande alegria, passar por grande tribulação.
Essa teologia da prosperidade também nos ensina a dizer assim, toma posse disso, reivindique a promessa de Deus na sua vida. E hoje eu quero te dar a oportunidade. Quem aqui quer reivindicar essa palavra de Deus, passar por grandes tribulações? Levanta a mão e diga, eu quero, Senhor. Engraçado, ninguém quer, né? Reivindique as bênçãos, reivindique a promessa, diga, Deus, a tua palavra diz que eu vou passar por grandes tribulações, então, Deus, eu quero passar por grandes tribulações. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Tiago diz que nós passaremos por grandes tribulações. Alguém reivindica isso em nome de Jesus? Ninguém? Não quer tomar posse da promessa? Toma posse da promessa sobre a sua vida. Vai lá, Marcos, receba. Sabe por quê, queridos? Porque tribulação é algo difícil e complicado. A própria palavra tribulação na língua grega é essa palavra aqui, ó. Não somente isso, mas também gloriamos na tribulação. A tribulação no grego, ela quer dizer pressão, ser moído, ser esmagado. Eu trouxe até um videozinho aqui. Não tem áudio, José. Agora eu tirei o áudio. O Josafá saiu correndo desesperado. Um vídeo de um rolo compressor. Essa é a ideia de ser lançado num rolo compressor e ser triturado, passar por cima de você. É a ideia de que as circunstâncias serão tão adversas a você que elas vão te esmagar. É quando a situação o problema vem tão grande que você diz, meu Deus, eu não vou aguentar. Sabe aquela enfermidade, aquela causa na justiça, sabe aquele problema no lar, aquela traição, aquela angústia, aquela dor, aquela punhalada nas costas, aquela perseguição que você sofre no trabalho, alguém te perseguir, e muitas vezes você diz, eu não tenho nem motivo. Por que isso? Por que um fulano que eu tanto ajudei agora está me traindo? Por que uma pessoa que eu tanto amei está me fazendo mal? Por que meu esposo? Por que minha esposa? Por que meus filhos? Por que meu pai está fazendo isso? Por que isso está acontecendo, queridos? Não é aqui passardes por muito pecado, mas é por tribulação. Por que é que o Senhor deixa que o povo dele sofra? Por que é que o povo de Deus também passa por enfermidade? Por que é que o povo de Deus é esmagado, é moído? E essa é a expressão, é um problema que você não tem controle sobre ele. Foge do seu controle. Você não tem como resolver por si só a situação que vem com fúria, que te esmaga, que te mói, que te joga no chão. E quando encontramos um irmão na rua, e aí você encontra com alguém, um irmão em Cristo na rua, e você diz assim, meu irmão, como é que você está? E ele diz, eu estou passando por uma luta. Como é que ele fala? Ele fala assim, uau, eu estou passando por tribulação. É assim que ele fala? É lógico. Como é que você está, Tiago? Luta! Uau, luta! Se o cara fizer isso, o que você vai fazer? Mandar internar. Não é verdade? Interna esse maluco. Se um dia eu for visitar o Thomas estiver no mercado, eu falar, e aí, Thomas, como é que está? Uau, pastor, não estou vendendo nada. E o pouco que eu vendi, o ladrão roubou. Uau! Eu vou falar, Jesus, o que a Paula deu para você tomar hoje? Sabe por quê? Porque quando nós falamos, estou passando pela prova, essa palavra, estou passando por dificuldade, estou passando por um momento de tribulação, já vem embargada assim com um som de depressão, né? Ora por mim, que eu estou na luta, eu estou na prova. Então, como é que alguém pode se gloriar na tribulação? Como é que alguém pode ter motivo de muito? Ele não disse assim, tenha alegria, porque se ele tivesse dito só tenha alegria, neném, a gente ia falar, não, tudo bem, cara, legal, mas muita alegria, neném, muita alegria, Ana Karina, como é possível? Não dá para entender isso. Como é possível isso? Como é que podemos exultar com uma situação de dor e de angústia? Nós temos que entender melhor o que o apóstolo Paulo está dizendo. E a primeira coisa que é necessário compreendermos é que o apóstolo Paulo não está dizendo que nos gloriamos no sofrimento pelo sofrimento. Não nos gloriamos na dor pela dor. Nós não aplaudimos o sofrimento pelo sofrimento. Cristianismo não celebra a dor. Cristianismo não é masoquismo.
O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nos gloriamos nas tribulações, não por elas em si, mas por aquilo que elas produzem, pelos frutos da tribulação, pelo seu elemento pedagógico, pelas suas instruções, pela capacidade de nos ensinar, de nos moldar, de trabalhar e aperfeiçoar a nossa vida. Nos gloriamos na tribulação, não por causa da tribulação, mas porque a tribulação, ela é pedagógica, ela nos ensina, ela nos molda, ela traz algo novo para nós. Paulo está dizendo que nos gloriamos no sofrimento, não por ele, mas por aquilo que ele produz. E então ele continua dizendo quais são os frutos da justificação. Vamos olhar, olha aí na sua Bíblia, se você fechou, abra novamente. Romanos capítulo 5, verso de número 3. Não só isso o quê? Não só temos paz com Deus, não só temos acesso à glória, acesso à graça, não só temos esperança de vida eterna, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Diga comigo, perseverança. Diga, tribulação produz perseverança. Se um pé de laranja produz laranjas, a tribulação produz o fruto da perseverança. Perseverança também quer dizer paciência, paciência. Como fomos forjados com isso nesses dias? Ah, queridos, como nós precisamos de paciência nesses dias, né? Fala sério. Ah, louco, eu não estava aguentando mais esse negócio dessas eleições, graças a Deus acabou. Haja paciência para tanto WhatsApp, tanta mentira, tanto fake news, tanto Bolsonaro, tanto Haddad, tanto comunista, tanto fax. Ah, louco, que loucura, era só isso. Você ia para um lado e para o outro. Eu até vi um negócio que é bem verdadeiro. Dois bonequinhos. E aí, um sai para um canto, está lá em paz, sozinho, no meio de um mata, e diz assim, ai, agora eu vou ter paz. De repente, alguém passa fazendo uma corrida e pergunta assim, você vai votar em quem? E ele diz, acabou minha paz. Precisamos de paciência esses dias. Mas a Bíblia diz que o fruto da justificação é perseverança, paciência, aleluias. Perseverança significa ter força e paciência para não desistir, para olhar para um alvo e dizer, eu vou completar, eu vou subir a montanha, eu vou até o fim, eu vou até o final, eu vou combater o bom combate, eu vou completar a carreira e eu vou guardar a minha fé. Aprendemos a esperar. Preste atenção, a luta e a tribulação, Michel, te ensina a esperar. Isso é maravilhoso. Então, quem persevera, não desespera, porque espera. Só desespera quem não está perseverando. Porque quem na tribulação aprende a perseverar, não entra em desespero, porque espera no Deus que tudo pode. Aleluias. Glória a Deus. Precisamos aprender que perseverança é um fruto da justificação, e ele é trabalhado em nós por intermédio da luta. A perseverança cresce à medida que enfrentamos dificuldade. Ah, eu quero ser perseverante, então terá dificuldade. Isaías 43, verso número 2 diz assim, quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Olha que coisa interessante. Está com medo dela cair aí? Minha filha está dormindo. Queridos, prestem atenção. Ô, povo curioso, eu também sou, né? Diga assim, vamos repetir esse versículo? Ó, Isaías 43, diga assim, Isaías 43, diz que quando eu passar pelo fogo, ele não vai me queimar. Diga aí, quando passar pelo fogo, não me queimará. Não é interessante que Deus, em Isaías, não está dizendo assim, se porventura, se por um acaso, Eduardo, se um imprevisto acontecer e você passar pelo fogo, você não vai ser queimado. A Bíblia não diz se passares. A Bíblia está dizendo quando você passar.
é uma afirmativa, é uma certeza. Você vai passar pelo fogo, você vai passar por luta, você vai passar por tribulação. E se você entrou aqui essa noite e você nunca passou por uma tribulação, eu quero te dizer algo, você vai passar por tribulação. Eu disse hoje de manhã que alguns dizem até assim, pastor, que é isso? Bate na madeira. O povo é cheio de, como é que chama? Cheio de superstição. Alguns até dizem assim, vira a boca para o lado. Como que virar para o lado vai mudar, mas eu vou facilitar então. Quando passares pelo fogo e pela tribulação, não vai te queimar, mas você vai passar. Vou virar para o outro lado, você vai passar por tribulação. Quer que eu vire para trás? Você vai passar por tribulação. Quer que eu vire para mais algum lado? Queridos, não é porque desejamos ou porque temos prazer, mas é porque a palavra de Deus diz que no mundo teremos aflição. E as maiores lições da vida não aprendemos no dia de festa, não aprendemos no dia de celebração, não aprendemos nos dias de alegria, aprendemos nos dias de luto. A palavra de Deus diz assim, há muito mais ensinamento e aprendizado na casa do luto do que na casa onde há festa. O caráter de Cristo é forjado em nós por intermédio da dor, por intermédio da aflição, por intermédio do sofrimento, e não é porque Deus quer que soframos, mas Deus quer que um fruto apareça em nós, que é paciência e o caráter de Deus em nós. O sofrimento é uma escola superior do Espírito Santo. Se você passou pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, se prepara, porque vai vir a prova de fogo e você vai se graduar na faculdade do Espírito Santo. Alguns, o Senhor até convoca, irmão Hudson, para um doutorado ou para um pós-doc. O Hudson entende um pouco disso. De vez em quando a gente vai passando por uma aprovação, outra aprovação aqui, e de repente uma aprovação com os filhos, e de repente uma aprovação em casa, algumas vezes é aprovação com os netos, e aí eu vou te falar, é um pós-doc mesmo, hein? Porque com o neto, né, Hudson? Passar por aprovação a gente até passa, mas quando o neto passa, ô Jesus, só Deus para nos sustentar. Queridos, mas por que é então que devemos nos gloriar nela? Deixa eu te falar algo. Ô Alan, já que você mostrou a notícia para nós, vem cá solar aqui para mim. Deixa eu te perguntar, quantos aqui já falaram assim, Senhor, faz de mim um instrumento teu? Quantos aqui já disseram assim, eu quero ser como Jesus, eu quero ser parecido com o Senhor, eu quero ter o caráter de Cristo? Você já fez essa oração, Léo, pedindo, Senhor, me faz parecido contigo? Deixa eu te falar um negócio. Muitas vezes nós oramos e nem sabemos o que estamos pedindo, porque depois a gente pede e fala, por que eu pedi isso, miséria? Algumas vezes a gente fala, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te perdoo, meu irmão, aí seu irmão vai lá e pá, mete a faca, você diz, eu te perdoo, pá, de novo, eu te perdoo. Mas olha, quando você diz assim, Senhor, Deus, faça-me mais parecido com o teu Filho Jesus Cristo, o que você acha que o Senhor vai fazer com você? Quando você diz assim, Senhor, me dá paciência, eu não estou aguentando. Sabe, Léo, aqueles dias difíceis que a gente diz assim, Senhor, me dá mais paciência, me dá perseverança, me ensina a não desanimar, não desistir. Sabe o que o Senhor dá para você? Prova, tribulação. Sabe por quê? Porque olha só como Jesus Cristo foi aperfeiçoado. Hebreus capítulo 5, verso de número 8 diz assim, Hebreus capítulo 5, verso de número 8, embora, sendo Jesus filho de Deus, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Hebreus capítulo 2, verso de número 10 diz assim, Jesus foi aperfeiçoado por intermédio daquilo que sofreu. Obediência e aperfeiçoamento na vida de Jesus foi por intermédio da tribulação, foi por intermédio do sofrimento. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 ao 7 diz assim, alegre-se na tribulação, para que a prova da sua fé leve a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Leve a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo. Por que é que Deus permite luta na nossa vida? Porque o músculo da nossa fé, o músculo da nossa convicção em Cristo Jesus é trabalhado
quando somos provados. Como é que você trabalha um músculo? Você vai para a academia e você começa a levantar peso. E no começo você não consegue aguentar muito peso, e você força o músculo, e você rasga o músculo, vai forçando o músculo. E cada vez que o músculo vai rasgando e vai se reconstruindo, você consegue levantar mais peso, e mais peso, e mais peso, e mais peso. O Senhor não nos dá provação maiores do que podemos suportar, mas Ele dá provação que nos tritura e nos aperta profundamente. Não somente isso, mas o apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte: e a perseverança produz experiência. Algumas traduções diz: a perseverança produz um caráter aprovado. Você pode repetir comigo? Diga assim: a perseverança produz experiência. Experiência, querido. Queridos, nós precisamos de experiência com o Senhor Jesus Cristo. E a experiência com o Senhor é produzida por intermédio da tribulação, que gera perseverança, que gera paciência, e a perseverança e paciência produz experiência. Essa palavra do grego, experiência, é conhecer a Deus na intimidade, mas ela é também utilizada como a mesma palavra que o ourives, quando pega o metal e joga no fogo. E quando o ourives joga o metal no fogo, tem duas finalidades, dois propósitos. Primeiro, derreter o que não presta, derreter e purificar, tirar aquilo que é escória, aquilo que não deveria fazer parte. É isso que Deus faz conosco. Quando Deus nos joga no fogo da nossa provação, quando passares pelo fogo, não te queimará. Quando Ele joga pelo fogo da provação, Ele não está jogando no fogo porque Ele quer nos destruir. Vocês lembram quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali diante do Senhor e Nabucodonosor disse: todo mundo tem que se prostrar, e eles disseram: não, nosso Deus também está aqui, não nos prostramos diante de imagem. Tem que se prostrar, não nos prostramos diante de imagem. Ele falou: então tá, você não vai se prostrar? Não, então nós vamos te jogar na fornalha. Eu vou te dar uma segunda chance. Olha como é que Nabucodonosor foi bonzinho. Eu vou mandar tocar os instrumentos tudo de novo e vocês vão se prostrar. Ele disse: nem gasta seu tempo. Olha que afronta, né, dos meninos. 3 jovens. Nem perca tempo com essa bobeira. Nós não nos prostraremos. E tem mais: se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da fornalha. Se Ele não quiser nos livrar, nós gloriaremos o nome dEle e vamos morrer, mas não nos prostraremos. Ele ficou com raiva. Manda acender 7 vezes mais. Acendeu. Os soldados fortes, a Bíblia diz que os mais fortes, pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego, amarraram eles, subiram lá em cima. Imagina só essa cena, subiram, e quando eles chegaram na parte de cima da fornalha, na hora de jogar, a Bíblia diz que o fogo era tão grande que matou os soldados que estavam lá em cima. Jogou os 3 lá embaixo. Brum. De repente, Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e pergunta assim: vem cá, não foram 3 que nós lançamos? Disseram sim. Ele falou: pois eis que eu vejo 4 andando. Parecia que eles estavam passeando no shopping center, desfilando dentro da fornalha. Ele diz: nós não amarramos 3 e lançamos lá dentro? Disseram sim. Ele falou: eu vejo 4, e a semelhança do 4 é como a do Filho do Deus vivo. Quando é que o Filho do Deus vivo apareceu andando com eles? Quando eles estavam lá dentro da fornalha. Sabe o que é maravilhoso? É que quando abriu a porta da fornalha, a Bíblia diz que eles saíram para fora, e nem um fio de cabelo tinha sido chamuscado, nem a roupa deles tinha cheiro de fogo. Você já fez fogueira? Como não ficar com a roupa cheirando fumaça? Nem a roupa estava cheirando. E a Bíblia diz que tão somente as cordas que os amarravam tinham sido consumidas. Quando o Senhor nos lança na prova de fogo, não é porque Ele quer nos queimar ou destruir, é porque Ele quer te levar a ter experiência com Ele, e Ele quer te desatar para a glória dEle. Experiência. Queridos, quando nós olhamos para Jó, nós vemos Jó um homem santo que apresentava sacrifícios a Deus pelos seus filhos, um homem que já conhecia Deus, mas ele passa pela prova, ele fica doente,
os 10 filhos morrem, roubam tudo que ele tem, a casa cai tudo, até a esposa dele fala, amaldiçoa seu Deus e morre. Como que você acha que foi essa conversa? Você acha que foi assim uma conversinha light? E ele vira para ela e fala assim, você fala como uma louca. Eu não sei quanto marido tem coragem de falar isso para a esposa, eu não tenho, eu confesso. Você já falou, Ivan, isso para sua mulher? Você parece louca. Quando você fala isso, lá em casa o bicho pega. Você fala como uma louca, mulher, que é isso? Já tirei o pé, Josafá. Coloquei o pé aqui, o Josafá já olhou feio para mim. Calma, Josafá. Mas olha o que a Bíblia diz. Que depois que ele passou por tudo aquilo, no final ele diz, antes eu te conhecia, de ouvir falar. Mas depois de passar por essa luta, depois de passar por essa dor de ser tão massacrado, agora eu te conheço, de contigo andar. Queridos, quantas vezes nós dissemos, eu quero te conhecer, Deus, eu quero saber quem tu és, me leva na sala do trono, me leva diante da tua face, me dá experiências contigo, e Deus diz assim, eu vou te dar, Marcos, eu vou te dar, e aí o que vem? Tribulação. E quando vem a tribulação, qual é a primeira coisa que a gente faz? Deus, me liberta disso. A gente fala, vamos fazer uma campanha, até fala assim para o pastor, vai lá em casa fazer uma campanha, uma consagração, chama as irmãs do ciclo de oração, vai lá em casa, vamos fazer 7 dias, vamos fazer uma sessão de descarrego, vamos fazer qualquer coisa. Para quê? Para acabar a tribulação. Mas você não pediu experiência com Deus? Queridos, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora de contigo andar, foi depois da provação, foi depois da luta, foi depois da tribulação, foi depois da dificuldade. Quando nós olhamos para Jacó, no Gênesis capítulo de números 28, nós vemos algo muito interessante. Jacó está lá vivendo numa boa, ele fica na casa do pai, Esaú é que está passando por dificuldade, Jacózão, como diz o Hudson, mente para o pai, mente para o irmão, rouba o direito de primogenitura, rouba tudo. E agora ele vai fugir da casa do pai. O espertão está lá numa boa e foge. E ele foge e chega num lugar chamado Betel. E quando ele chega num lugar chamado Betel, ele pega uma pedra e ele coloca a pedra como travesseiro e ele deita para dormir, para descansar. E ele vê então, ele sonha e tem uma visão de uma escada e anjos subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E ele então sente a presença de Deus naquele lugar. E então ele ouve a voz do Senhor dizendo assim, eu sou Deus, que prometi algo para o seu avô Abraão. E diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. E o que você acha que falou na sequência? Não, senhor, não foi. Gênesis 28, verso de número 10. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Anda na minha presença e eu te abençoarei. Só. Ele acorda e diz, verdadeiramente Deus estava neste lugar, eu não sabia. Então ele vai para Padã Arã, lá em Padã Arã, o sogro dele que mente para ele. Ele trabalha 7 anos de graça para casar com uma esposa que ele achava que era linda. O sogro da outra, da Lia. E a Bíblia não diz que Lia era feia, devia ser muito feia, porque a Bíblia diz assim, Lia tinha olhos meigos. A Bíblia só diz que tinha olhos meigos, devia ser um negócio assim bem interessante. Mas bem, será que... Eu fico pensando um monte de coisa, deixa eu falar lá. E aí, ele é moído. A Bíblia diz que várias vezes o sogro dele muda o salário dele, rouba. Várias vezes muda o salário, ele é moído, ele é humilhado, ele está na casa do sogro, ele mora com o sogro, ele cuida do rebanho do sogro, e o sogro vai lá e muda o salário, muda o pagamento, e o sogro faz um monte de tramó, e ele passa por prova, por dificuldade, ele passa por luta. Sabe quantos anos ele tinha quando ele passou em Betel? 73 anos, ele não era um menino não. Aí agora ele está voltando, ele já passou por muita luta, e ele vai passar pela maior luta da vida dele. Ele diz, eu vou enfrentar meu irmão quer me matar. Só que ele tem uma ideia, vou separar em 3 grupos, eu vou ficar para trás, vou mandar na frente meus servos com uma oferta por meu irmão, vou mandar atrás minhas esposas com os meus filhos, eu vou ficar por último. E eles vão, e ele fica sozinho, e a Bíblia diz que durante a noite ele entra num lugar chamado Vale do Jaboque, Val do Jaboque, e de manhã, a Bíblia diz que antes de amanhecer, o Senhor aparece a ele, e aí ele começa uma luta, luta. No final da luta, o Senhor está indo embora, ele gruda no Senhor e diz, não vá antes de me abençoar,
A Bíblia diz que o Senhor toca na coxa dele, ele fica mancando a partir dali. E o Senhor olha para ele e diz: agora o seu nome vai mudar. Você não se chamará mais Jacó, enganador, trapaceiro, não. O seu nome vai ser Israel. E a partir do Vale do Jaboque, nós vemos a palavra de Deus dizendo: Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Sabe quando é que Deus passou a ser Deus de Jacó? Depois da luta, do sofrimento, da provação. E no final da provação, oh glórias, ele teve uma experiência tão profunda com Deus, e ele disse: vi a Deus face a face. Quando ele viu a Deus face a face, quando ele estava em Betel, não. Quando ele viu a Deus face a face, quando ele foi moído, quando ele foi triturado, quando ele teve perseverança, quando ele então passou por uma experiência, e ele disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva, foi poupada, e a minha vida foi transformada. Queridos, eu quero te dizer que a tribulação vai gerar perseverança, porque isso é fruto da justificação, e a perseverança vai gerar em nós experiência com o Senhor Jesus Cristo, e experiência vai gerar, por último, esperança. Verso número 5, para nós encerrarmos. E a verso final do 4, a perseverança, a experiência, ou algumas traduções, um caráter aprovado. E a experiência, esperança. E a esperança não nos decepciona. A experiência vai gerar em nós esperança. E deixa eu te falar algo. Essa esperança não é uma esperança assim falsa. Não é uma esperança de quem diz assim: eu tenho esperança de que agora o dólar abaixe. Eu tenho esperança de que o Brasil melhore com um novo modelo político. Eu tenho esperança que o governador de São Paulo seja um bom governador. Eu tenho esperança que esse ano chova bastante e encha as represas de São Paulo para não ter corte de água. Não é essa a esperança. Essa esperança é convicção resoluta. Essa esperança que está dizendo aqui, presta atenção nisso, a tribulação vai gerar perseverança, a perseverança vai gerar em você experiência, e essa experiência com o Senhor vai te gerar esperança. E que esperança é essa? A esperança de que Deus se levantará em nosso favor. Eu sei em quem tenho crido, e o meu Redentor por fim se levantará em meu favor. É nele quem muda a minha sorte, nele eu sei que tudo posso passar. Não é uma esperança vaga. Essa esperança que está escrita aqui em Romanos é uma esperança muito maior. É uma esperança que não tem dúvida, que não confunde, não é vaga, não é hipotética, não é uma possibilidade, é uma garantia absoluta. Não é crendice, é uma certeza inabalável. Mas quando é que eu vou ter certeza inabalável de que Deus vai me dar vitória, de que Deus vai cuidar de mim, de que Deus vai fazer? E vitória não é essa vitória que a gente vê aí pregando, não. Vitória, queridos, o que é vitória? O que é ser vitorioso na Bíblia? Ser vitorioso na Bíblia é estar de pé na presença do Senhor, humilde diante dele. Isso é ser vitorioso. Mas é uma certeza inabalável. Eu quero encerrar. Deixa eu contar um testemunho que eu contei hoje de manhã, vou encerrar contando ele. Uma família de um pastor muito simples, humilde, pastor que só tinha terceira série do ensino primário, estava voltando da escola bíblica dominical para casa, a igreja ficava na rua da casa, a esposa pegou e falou assim: meu amor, hoje nós não temos nada para comer, a última coisa que nós tínhamos, comemos ontem à noite e não temos nada. O filho que conta o testemunho também se tornou pastor. E ele disse assim, que tinha entre 8 e 9 anos de idade, em 1991. E ele disse: poxa, eu achei que nós tínhamos ido para a escola dominical sem comer nada, porque nós estávamos de jejum. Mas não era jejum, é porque não tinha nada em casa para comer. E então, quando a esposa falou com o marido: não temos absolutamente nada para comer, ele disse que o pai acelerou os passos, porque começou a chorar e não queria que o filho visse chorando. Acelerou. A mãe pegou na mão do filho e falou: filho, agora nós estamos com um problema muito sério. E eu estou preocupado com você e com a reputação de Deus.
Eu estou preocupado com a reputação de Deus nessa história. E o filho falou, por que a reputação de Deus, mãe? E ela falou assim, sabe por quê? Porque quando nós te pegamos para criar, quando nós te adotamos, Deus disse que ia cuidar de você, ia fazer de você um pastor. Agora, se Deus não está conseguindo nem nos dar condição de te dar comida, como é que Ele vai cumprir a palavra dEle de fazer de você um pastor? Deus tem que mudar isso, a reputação de Deus não vai ficar legal, não. Ele disse que nós podíamos pegar você e cuidar de você, que Ele cuidaria e Ele te faria um pastor. E ele ficou com aquilo no coração e chegaram em casa. Quando chegou em casa, a mãe foi para o quarto e o pai estava na cozinha. E ele ouviu que o pai estava fazendo os barulhos, pega uma panela, outra panela, pá, e lava e não sei o quê, e fazendo aquela barulheira, e a mãe foi para o quarto chorar, e ele ficou na sala e ouvindo aquele barulho. A mãe chorando de um lado, tentando chorar abaixo, e o pai na cozinha, batendo panela. E aí, de repente, o pai gritou assim, vamos agradecer! Ele falou, o que será que aconteceu? Foram para a cozinha. Quando chegaram lá na cozinha, ele disse que tinha 3 pratos brancos, os pratos eram brancos, 3 pratos brancos e completamente vazio, panela em cima, tudo vazio, os talheres e a mesa montada. E o pastor, pai dele, disse, vamos dar as mãos e vamos agradecer. Começou a orar. E na oração ele disse, Deus, tu sabes que todos os domingos aqui em casa, a gente come macarrão com frango. E eu quero avisar aí no céu o seguinte, hoje está faltando macarrão com frango. Mas antes de comer, a gente sempre ora e canta um corinho, e canta um louvor. Hoje vai faltar o macarrão com frango, mas não vai faltar nessa casa a oração e o louvor. E então eles falaram amém, ele falou amém, o filho concordou com a oração, a esposa também, e ele disse, vamos cantar. E ele cantou um louvor que eu tinha pedido para eles cantarem hoje de manhã, mas não vou pedir de novo não. Não vou pedir não. É aquele louvor por causa do horário, que diz assim, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Vocês lembram desse corinho? Deus cuidará de ti, no teu viver. Sim, cuidará, Deus cuidará de ti. Você viu que ele nem tentou acompanhar, que é impossível, né? É completamente impossível me acompanhar. Aleluia. É só para acordar. É, cara. É só eu que consigo fazer isso, velho. Nem ele consegue. Uau. E aí, enquanto eles estavam cantando, estava chegando no último refrão, e ele estava cantando aquela parte, por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. A campainha, pé! Eu falei, o que aconteceu? Falou para o menino, vai lá atender. O menino correu, abriu a porta, tinha um homem alto, grande, assim, igual o Ivan. Ele, menino de 10 anos, olhou assim, viu que as mãos dele estavam cheias, viu um cheiro gostoso, estava cheio de sacola na mão. E o rapaz falou assim, eu sou vizinho de vocês, eu moro algumas casas aqui do lado, e eu queria falar com seu pai ou com a sua mãe. Ele gritou, mãe, a mãe veio. E o vizinho falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas hoje de manhã eu comecei a ouvir uma voz, e essa voz dizia, sai da tua casa, vai no mercado e faz uma compra. E eu assustei, eu falei, de onde que? Eu comecei a procurar. E a voz falou de novo, vai rápido, sai da tua casa, vai no mercado e faça uma compra. E eu fui para o mercado fazer compra. E quando eu estava fazendo compra, a voz disse, leva a compra na casa do pastor. E quando eu fui para sair do mercado, a voz disse, não só isso, compra alguma coisa pronta e leva também algo pronto. Aí ele começou a chorar e falou, eu não sei que voz é essa. Você sabe que eu não sou crente. Mas é seu marido que é pastor daquela igrejinha amarela ali no final da rua, né? Ela disse sim. Ela falou, então, mas a senhora me perdoa, porque eu fiz as compras, estão aqui. Só que assim, aquele mercado ali do nosso bairro, ele vende algumas comidas,
Só que hoje não tinha muita comida, não. A única coisa que tinha lá era frango assado e macarrão. Então eu comprei frango com um pouquinho de batata, aqueles frangos de máquina, e comprei macarrão. Eles oraram, entraram para dentro de casa, botaram a comida na mesa e desfrutaram do cuidado do Senhor. Sabe o que é essa esperança? É preparar a mesa para comer quando não tem comida. Mas você diz, Ele cuidará de mim. É preparar a empresa, para arrebentar de vender, quando ninguém está vendendo, e diz, Ele cuidará de mim. Ele cuidará de ti. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Oh, aleluias. Será que você está passando por alguma prova? Será que você está passando por alguma tribulação? Tendes motivo de muita alegria ou passardes por muita tribulação? Glorifique a Deus. Jesus.